Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, me deixou pensando por dias. É um material denso, né? Muito. É um esboço de livro do Alexandre Fernandes, Desmascarando os Ídolos Modernos. A premissa é que a idolatria hoje, sabe, não tem a ver com estátuas. Não mesmo, tem a ver com algo muito mais interno, sobre as fontes que a gente busca para saciar uma sede que todo mundo tem, uma sede da alma. Exato. E a análise dele, embora comece na teologia, vai muito além. Totalmente. Entra em psicologia, cultura, identidade. A proposta é investigar como coisas do dia a dia, coisas que parecem boas, tipo o nosso trabalho, entretenimento, Redes sociais. isso, como elas acabam, sem a gente nem notar, ocupando um espaço sagrado na nossa vida, um lugar que elas não deveriam preencher. E aí que, segundo ele, começa todo um ciclo de dependência, de ansiedade. Exatamente. Ok, vamos então para a base do argumento. Porque ele começa com uma ideia bem contra-intuitiva. A da dependência. Isso. A gente sempre pensa em dependência como fraqueza, um defeito, mas ele vira isso de ponta cabeça. Ele sugere que nós fomos, na verdade, projetados para sermos dependentes. Ele chama isso de sede estrutural. Não é um bug, é uma característica de fábrica. Exato. Ele até cita Eclesiastes, que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, sentir essa sede, esse anseio, não é o problema. É o sinal de que o sistema está funcionando. Perfeito. O problema, a grande virada na história, foi quando a gente começou a procurar a água nos lugares errados. E essa virada seria a queda no Éden. Foi ali que essa sede foi criada. Então, é aí que está o ponto central do autor. A queda não criou a sede. Ah, entendi. Ela distorceu a fonte. O ato de querer ser como Deus foi tipo uma declaração de autonomia. Eu não preciso mais da fonte original. Eu mesmo posso ser minha fonte. Só que o ser humano não deixou de ter sede com isso. Não deixou, só passou a ter que escolher desesperadamente onde beber. E aí entra aquela analogia que eu achei poderosa, de Jeremias. A das cisternas rachadas? Isso, trocar a fonte de águas vivas por cisternas rachadas, que não seguram a água. A autonomia não elimina a nossa dependência, então. De jeito nenhum. Ela só transfere. Eu deixo de depender da fonte certa para depender do meu trabalho, da aprovação dos outros. E essa troca é a idolatria. É a raiz da idolatria, segundo o texto. E isso estabelece a tese principal. A nossa crise não é a sede, mas a fonte que a gente escolhe. E essas fontes erradas, essas cisternas, acabam nos degradando. Exato. É como ligar um aparelho na voltagem errada. Ele não só não funciona direito, como uma hora ele queima. Mas o que me intriga é, se isso é tão central, por que a gente erra tanto o alvo? Ninguém acorda e pensa, hoje você é idólatra. Claro que não. E essa é a chave. O autor argumenta que a idolatria raramente começa como uma escolha, sabe? Rebelde. Ela é herdada, é isso? Na maioria das vezes, sim, é simplesmente herdada. O exemplo de Abraão que ele usa é fascinante. O pai dele, Terá, era um fabricante de ídolos. Então, para Abraão, aquilo era normal. Era um negócio da família, a cultura, a economia da cidade. Não era uma rebeldia contra um Deus que ele nem conhecia. Era a vida. Era a realidade dele. Não tinha o que questionar. Precisamente. E isso nos leva ao conceito de normalização. Quando um sistema de valores é herdado, ele não é visto como um sistema, é visto como a realidade. Tem uma frase dele que é ótima sobre isso. O maior poder da idolatria herdada é que ela não se apresenta como idolatria. Ela se apresenta como cultura. Exato. Não gera conflito, não gera culpa. É só o jeito que as coisas são. Uhum. Mas e hoje? A gente não tem fabricantes de ídolos na família, pelo menos eu acho que não. A tradução para hoje é o que ele chama de idolatria funcional, que é ainda mais sutil. Como no exemplo do videogame. Perfeito. A pessoa chega em casa estressada, se sentindo vazia e joga por horas. O ato de jogar não é o problema. A pergunta é funcional. Para onde essa pessoa correu quando se sentiu pressionada? O que ela usou para estabilizar a alma? Isso. Naquele momento, o videogame assumiu uma função espiritual. Virou um refúgio,
uma fonte... E ninguém tá literalmente adorando o videogame, claro que não, mas tá bebendo dele para matar uma sede que é da alma. E aí a gente pode trocar o videogame por qualquer coisa. Validação nas redes, a próxima promoção, a busca pelo corpo perfeito, produtividade. Tudo isso. São coisas legítimas que assumem essa função de fonte primária de segurança, de significado, e a normalização cultural é a anestesia. Se todo mundo corre para essas mesmas fontes... Parece que é o caminho certo. Exato. Isso me leva a outra questão. Se todo mundo está exposto a essas mesmas cisternas culturais, por que algumas pessoas são mais vulneráveis? O que está na raiz disso? A resposta, segundo o autor, é uma palavra: identidade. Identidade, sim. A cultura martela na nossa cabeça desde cedo. Estude para ser alguém. Trabalhe para se tornar alguém. A identidade é um projeto de construção. Algo que você conquista. Seu valor está no que você faz. Isso. E, espera, isso parece a base da nossa sociedade, não é? O motor da ambição, do progresso. Ele está dizendo que isso é o problema. Ele sugere que a premissa por trás disso é a armadilha, não o trabalho duro em si. A premissa de que nosso valor depende do que a gente faz. E ele contrasta isso com a narrativa bíblica. Adão é criado à imagem de Deus antes de ter qualquer tarefa. O valor dele foi um presente. E Jesus é chamado de filho amado no batismo antes de começar o ministério. Exatamente. A identidade nesse modelo é recebida. Ela não é construída. Ela vem antes da performance. Não como resultado dela. Isso. E a partir daí, ele reinterpreta as tentações. A serpente no jardim, sereis como Deus. Satanás no deserto, se tu és o filho de Deus. É um ataque direto a essa identidade recebida. É um desafio. Isso que você recebeu não basta. Prove. Faça algo para confirmar quem você é. E, segundo ele, a humanidade mordeu essa isca. E desde então a gente vive tentando provar nosso valor, em vez de viver a partir de um valor que já existe. Exatamente. E nesse vácuo de identidade, nessa insegurança, os ídolos encontram o terreno perfeito. Claro. Eles se alimentam desses corações inseguros. Quando a pessoa não sabe quem é, ela vai tentar construir uma identidade com sucesso, dinheiro, reconhecimento. O ídolo promete: faça isso e então você será alguém, terá valor. Só que essa promessa nunca se cumpre. Ela só entrega mais pressão para continuar performando. O que nos leva a como esses ídolos se mantêm. Porque se eles não entregam o que prometem, por que a gente continua voltando? O mecanismo, segundo o autor, está naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. No poço. Isso, Jesus diz: quem beber desta água do poço, tornará a ter sede. O autor usa isso como um princípio universal para todas as fontes erradas. Elas nunca satisfazem por completo e sempre garantem que você vai ter que voltar. Isso soa muito, mas muito parecido com o mecanismo de um vício. É a mesma dinâmica. A fonte errada, seja trabalho, consumo, pornografia, o que for, dá um alívio momentâneo. Uma dose de significado. Isso. Mas o efeito passa, o vazio volta, às vezes mais forte, e a próxima dose precisa ser maior para ter o mesmo efeito. O ídolo não satisfaz, ele estimula. Perfeito. Ele não mata a sede, ele a administra. Gerencia. E cria esse ciclo de dependência que só cresce. E na modernidade isso é ainda mais intenso, né? Com a rolagem infinita das redes. Exato. Ele chama a modernidade de supermercado de fontes. Nunca tivemos tantas cisternas rachadas disponíveis 24/7. Novas distrações, novos estímulos a um clique. Só que essa multiplicidade não resolve a sede. Ela a fragmenta. A gente bebe um gole de trabalho, um gole de Netflix, um gole de Instagram. E o resultado é uma geração que ele descreve como tão estimulada e tão ansiosa ao mesmo tempo. A alma fica fragmentada, correndo de uma fonte rasa para outra, sem nunca descansar. Ok, o cenário é bem claro e, sinceramente, um pouco desolador. Se a força de vontade não é a resposta... Porque seria só trocar um ídolo por outro. O ídolo do eu consigo sozinho. Exato. Então, como se quebra esse ciclo? Qual é a saída?
O processo que o autor chama de desintoxicação, como você disse, não é sobre força de vontade. Tentar parar na força do braço é o que ele chama de legalismo. É como podar os galhos de uma erva daninha. Isso. Enquanto a raiz continua viva e forte debaixo da terra, em pouco tempo os galhos crescem de novo. Então a solução tem que ser na raiz, se o problema começou na identidade. A solução também precisa estar lá. É perfeitamente simétrico. Se a porta de entrada foi uma identidade frágil, que ele chama de orfandade, A mentalidade de quem precisa lutar para pertencer. a porta de saída é reconhecer uma identidade recebida, que ele chama de filiação. A ideia de que seu valor já foi dado, não está em jogo. Então a luta não é contra o ídolo em si. Não diretamente. É pela restauração de quem governa o trono do coração. E como isso funciona na prática? Porque parece um conceito um pouco abstrato. Ele descreve como um processo bem prático e progressivo. Não é um estalar de dedos. Primeiro, envolve a honestidade de nomear os refúgios falsos. É a coragem de admitir. Eu tenho corrido para o meu trabalho para me sentir importante. Isso. O segundo passo é confessar essa dependência. Admitir que a cisterna está rachada. E o terceiro, que é o crucial, é reafirmar conscientemente a verdadeira identidade e a verdadeira fonte. É uma troca ativa de dependência. Não é se tornar independente. É escolher a dependência correta. Ele descreve como uma dependência ativa. Não é força humana pura, mas também não é uma passividade de quem fica esperando. É um engajamento diário. E tem aquela frase dele que resume tudo. Você não vence ídolos lutando diretamente contra eles. Você os vence restaurando quem realmente governa o trono. O ídolo perde força quando o coração está preenchido pela fonte certa. O apelo da fonte errada simplesmente diminui. Diminuir, exatamente. Então, no fim das contas, o que essa análise toda nos deixa? Qual o grande convite? Eu acho que o convite principal é para a gente olhar além dos nossos comportamentos e começar a perguntar sobre as nossas fontes. Quando a pressão aperta, para onde eu corro? O que eu uso para me sentir segura? Para encontrar significado? Exatamente. O argumento central é que a verdadeira liberdade não vem de construir uma identidade inabalável com as nossas próprias mãos. Mas de abraçar a dependência correta. De receber uma identidade que já nos foi dada. Como um presente. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Perto do fim, o autor deixa um aviso, né? Sim, ele diz que os deuses do Antigo Testamento, Baal, Moloque, eles não desapareceram. Eles só mudaram de forma, se modernizaram. Não estão mais em estátuas, mas em sistemas, em narrativas culturais. Em desejos que são vendidos pra gente como direitos. E isso levanta uma questão bem provocadora. Que é? Se os ídolos antigos agora se escondem em ideais como sucesso a qualquer custo ou felicidade imediata, quais desses deuses invisíveis podem estar moldando as fontes que a gente escolhe todos os dias, de forma tão sutil que a gente nem sequer percebe que está num ato de adoração?